e nós estamos fazendo um aumentozinho. Mas lá onde moramos é difícil conseguir mão de obra, muito difícil, muito difícil, muito. E nós, então, apareceu um pedreiro lá, e nós contratamos esse pedreiro. Ele sozinho não ia fazer, então ele chamou um ajudante, né, para assessorar ele. E esse ajudante, eles colocaram lá uma música, lá um som no celular. E aquele som, mas não pensem vocês, queridos, que era rock, show, não. Era música de igreja. Mas era perturbadora da paz. Perturbadora da paz. E eu disse, meu Deus, isso, eu não queria que as minhas crianças tivessem contato com isso. E eu fui lá até ele, com todo carinho, pedi para Deus assim, Senhor, me ajuda a falar com ele. Eu fui lá com ele, para ele. E eu cheguei e disse assim, vem cá, posso falar um pouquinho contigo? Aí ele assim, pode. Aí ele veio lá, toquei no ombro dele, eu disse assim, amado, é o seguinte, eu não te proibi de você comer carne aqui dentro, tu pode comer a tua carninha, pode fazer. Não te proibi de você, né? O pedreiro, a maioria dos serventes pedreiro tem o hábito de fumar. Disse para ele, se tu quiseres fumar, vai lá para o fundo, lá atrás, lá no mato, lá, e fuma lá. Eu não vou te proibir. Eu usei de misericórdia com ele. Mas uma coisa eu quero te pedir, se tu quiseres ouvir a tua música, também escuta só para ti. Põe um fonezinho de ouvido, vai trabalhando. Porque é que aqui em casa a gente não tem nem rádio aqui, a gente não ouve mais. A gente tem uma seleção de músicas aqui, ó, que é tudo música de acordo com os princípios que nós cremos, que Deus pede na sua palavra. E ele era evangélico afastado já. Aí ele assim, ele já começou a franzir o olho, né? Aí eu já sei, já estou acostumado com isso, Aí eu disse para ele assim, ele assim, ó, ele olhou para mim assim, mas eu posso lhe fazer só uma pergunta, senhor? Eu disse assim, pode, amado, tu é livre? Disse para ele. O senhor prestou atenção, eles falam tudo assim, né? O senhor prestou atenção na letra? Disse assim, prestei, amado. Mas então por que o senhor está falando isso? Porque, amado, eu não falo da letra, eu falo do ritmo, dos instrumentos. Aí ele olhou assim, olha, senhor, eu vou lhe obedecer porque o senhor está no seu território. Porque para mim isso não tem nada a ver. Disse assim, tá bom, amado, tá bom, eu te agradeço. Só pelo fato de tu me respeitar dentro do meu território, já é uma benção. Eu já te agradeço por isso. Mas uma coisa eu quero que tu entenda, eu nunca te faltei com respeito aqui dentro até agora. Não é verdade? Ele disse assim, não, sim. Disse assim, então tá bom. Queridos, o pedreiro que estava trabalhando lá conosco, ele brincou conosco, ele não honrou com a palavra. Ele fez tudo de um jeito que agora tem um outro pedreiro lá refazendo, tem que refazer tudo. Você não sabe o prejuízo que foi. Mas, como disse Daniel, Deus é o meu juiz. E há 3 semanas atrás, quando esse pedreiro saiu lá de casa, e depois que nós fomos descobrir que esse pedreiro, ele era uma pessoa das drogas, não queria nada com nada, torrava o dinheiro todo nessas coisas, fazia de qualquer jeito só para ganhar o dinheiro. E ele saiu dali, e eu não sabia que fosse o último dia que eu viria ele na vida. Eu levei ele até o local onde ele ia pegar carona.
Ele pegou carona, era 5 horas da tarde já. Ele pegou carona, foi lá para uma outra cidade que é ali próximo, uns 30 minutos. E lá ele ficou no bar, bebendo, fumando, usando as drogas. E naquele momento, eram 8 horas, era um pouco antes das 8. Deveria ser umas 10 para as 8 da noite. Ele embarcou num carro de carona. E nesse carro, junto com ele, haviam 5 pessoas. E esse carro arrancou. E todos ali dentro estavam embriagados. Embriagados. E eles pegaram o carro e foram. Esse pedreiro que estava trabalhando para nós estava sentado aqui desse lado. E quando eles estavam indo para Anitápolis, numa curva, em alta velocidade, eles estavam a 140 por hora. Tinha um caminhão, ele foi podar o caminhão imprudentemente, numa curva. E eu estive lá essa semana e eu vi uma curva bem fechada. Não tem para onde jogar o carro, não tem acostamento. O que tem é um penhasco, um leve penhasco. E no momento em que ele foi ultrapassar o caminhão, vinha um prisma em alta velocidade do outro lado. E por incrível que pareça, o condutor do prisma também estava trabalhando lá na nossa casa. E naquele exato momento, eles dois se colidiram numa velocidade aproximadamente que quase somou 300 km por hora. Quase somou 300 km por hora. Queridos, o único que sobrou inteiro foi um que a polícia já estava em busca dele por 30 ocorrências que teve. O único que saiu ileso. O outro ainda está na UTI no hospital, mas se sobreviver vai ser com sequela para o resto da vida. Mas o pedreiro e o outro que estavam trabalhando lá em casa morreram drasticamente. Drasticamente. Se eu fosse dizer aqui o que aconteceu, seria terrível. Mas o que eu quero dizer para você, amados, nunca diga, quando Deus te enviar uma mensagem, nunca diga, nada a ver, nada a ver. O pior não é uma pessoa do mundo dizer isso, porque eles não têm a luz que eu e você temos. O pior é nós, como povo de Deus, quando Deus manda alguém aqui falar de reforma de saúde, falar de música, falar de vestuário, falar de qualquer coisa, teatro, o que quer que seja, para despertar a igreja, para chamar a igreja para o reavivamento, para consagração, para andar. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, diz a palavra. Andai no caminho e achareis o verdadeiro descanso para as vossas almas. Nunca diga, nada a ver, nada a ver. Se você tem esse hábito, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, caia com o rosto em terra, querido, e clame ao Senhor misericórdia. Senhor, misericórdia, me transforma, Pai. Me ajuda a ver a Tua verdade, a Tua palavra. Se eu tenho procedido da forma que não é do Teu agrado, me mostra, Pai. O juízo do Senhor já está às portas, queridos. É hora, se nós somos o povo de Deus, se cremos que realmente somos. O crer envolve compromisso, queridos, não é só de boca para fora, amado. O crer envolve renúncia, o crer envolve entrega, o crer envolve submissão, o crer envolve obediência, queridos. Não é simplesmente crer e serás salvo tu e a tua casa. Crer não é apenas um assentimento intelectual da razão, queridos. O crer, obediência, Senhor, é o que disse Maria. Faça-se em mim, ó Pai, conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor. É assim, queridos. Faça-se aqui dentro, conforme diz a tua palavra. Não conforme eu penso, não conforme eu quero. Chega disso. Vamos reavivar, vamos nos reformar. Vamos tirar o ídolo de dentro de nós, vamos jogar para fora, vamos deixar que o Rei da Glória entre, e vamos nos prostrar diante dele,
Vamos adorá-lo como Ele pede em sua palavra. Louvado seja o Senhor. Quantos aqui querem fazer esse voto de consagração? Quantos aqui querem levantar e ser um verdadeiro exército, ser um verdadeiro soldado, lutar pela verdade do Senhor? Coloque-se de pé agora. Coloque-se de pé. Hoje é o dia do líder. Você é um líder. Sabe por quê? Mesmo que você não tenha alguém subordinado a você, quando você entra lá, quando você entra no seu trabalho, quando você entra no ônibus, quando você entra dentro da igreja, alguém está de olho em você, queridos. E só por isso você está influenciando. Sabe por quê? Porque o líder é alguém que influencia. Se você influencia, todos nós influenciamos com a nossa palavra, com as nossas roupas, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de andar, com os gestos, com tudo, a nossa forma de adorar a Deus. Tudo nós estamos influenciando alguém, queridos. Influencie como Jesus influenciou. Porque Ele é o único líder que eu e você devemos nos espelhar. Amém?